No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, não é? Diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o contexto disso é que na véspera da conquista de Canaã, ao entrar na terra prometida em uma campanha para evangelizar as nações, livrar o mundo dos ímpios e estabelecer uma manifestação do reino de Deus, Moisés, que é o autor de Deuteronômio, né, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta o contexto e os princípios, a gente pode dizer, os princípios da aliança da graça para o povo naquele momento. E o povo deve entender quem era, né, de onde vieram, quem os resgatou soberanamente da escravidão, ou seja, daquele tipo de pecado, e o que Deus planejava para eles, a gente pode dizer, na expansão de seu reino. Então, tanto no mundo quanto em suas almas, eles precisavam experimentar isso. E esse texto de Deuteronômio 6,4 está inserido no contexto desses princípios. Os capítulos 5 a 11 do livro de Deuteronômio, eles iluminam quem Deus é como o grande rei da aliança. Como ele escolheu e salvou seu povo por meio de sua graciosa aliança, né, de graça soberana, e como essas pessoas se comportariam em aliança com Deus, e como o seu povo escolhido, eleito, deve viver em caráter e conduta diante dele, de acordo com sua palavra e preceito. Então, a aliança da graça de Deus sempre explica às partes envolvidas na aliança qual é o relacionamento delas e como são redimidas por ele, de forma contratual, né, o que é uma aliança. Então Deus sempre revela a sua mente ao seu povo. E nesse caso, nesse livro específico, né, de Deuteronômio, que é um livro de renovação da aliança, porque depois daqueles 40 anos, Moisés vai pregar essa série de sermões, que é o livro de Deuteronômio, relembrando toda a verdade revelada de Deus antes deles entrarem na terra. E é muito fácil a gente ver que ao longo dele, o caráter de Deus vai sendo de novo delineado para o povo. Isso de fato é o que a lei demonstra. A lei é um reflexo do caráter de Deus. Também é fácil ver o dever dos homens em aliança com Deus. Então ela mostra o que Deus requer dos homens que estão ligados a Ele na celebração de uma aliança. Mas também é igualmente importante perceber que a lei mosaica não era uma aliança baseada em obras, como se alguém pudesse conquistar o reino dos céus por meio de suas próprias ações. Mas ela está repleta de tipos e sombras do mediador, Cristo, que viria, sendo então o centro da história redentora, ele, né? E ele deve ser crido por meio da fé sobrenatural, que é um dom de Deus. Então sim, existem várias leis e deveres para serem cumpridos em obediência, mas tudo isso se concentra na obra de Cristo, onde esses deveres apenas prefiguram o que Deus fará nas etapas finais da sua aliança nos anos vindouros, né? A lei é um aio que nos leva a Cristo, porque ela é a manifestação do perfeito caráter de Deus em contrapartida à nossa falência total, né? Nossa depravação total. Então essas leis e deveres têm como substância o Evangelho, não é? E não ela ser uma fonte de justificação. E proclama que Deus reina por meio de Cristo. Então os versículos 4 a 5, aqui desse texto, eles estabelecem esse contexto desses princípios da aliança. Então, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6, de 4 a 5. Então, os 10 mandamentos são dados imediatamente antes destes versículos. Isso demonstra os princípios de comunhão da aliança que vão delinear a natureza e o caráter de Deus. E aqui se encontra a responsabilidade do povo para com ele. Isso é o que comunica a palavra hebraica chamar, né? Que significa ouvir.
Então, implica em ouvir e obedecer. Ouvir a Deus sem colocar em prática o que Ele diz é pecado, né? E falsidade. Também chamado nesse pecado, não só de falsidade, para ficar mais claro, chamado de hipocrisia, né? Então, quando alguém ouve as palavras da aliança, ele deve ser movido a obedecer ao rei da aliança, se ele tem um novo coração, se ele recebeu soberanamente um coração circuncidado, como o livro de Deuteronômio expressa. Então, eles devem conhecer as palavras, entendê-las e obedecê-las. E esse trecho é uma declaração de fé para a igreja. Está estabelecido em nome de Deus como incompreensível, reinante, único, eternamente abençoado ou eternamente bendito, não é? Como é implicitamente sugerido pelo nome que ele revela, não é? Como o Deus da aliança. Alguns estudiosos hebraicos preferem a leitura em forma poética, né? Traduzindo Yahvé, que é nosso Deus, Yahvé é um, ou o Senhor nosso Deus é o único Senhor, de uma maneira mais menos poética, mas que traga uma compreensão melhor. Então, qual é a declaração de fé da igreja resgatada do pecado e da morte? Ele é o que ele é, não é? Eu sou o que sou. Esta é a declaração de fé daqueles que foram libertados do pecado, da escravidão egípcia, um tipo de salvação que Deus faria para o seu povo eleito na eternidade. Então, a declaração de fé da igreja não se baseia apenas em que Deus nos amou e nos chamou. É uma declaração adicional da maneira pela qual Deus reina do céu como o eu sou, que liberta as pessoas da escravidão soberanamente. E é por isso que eu diria que a tese do Antigo Testamento de Paulo no livro de Romanos é o quê? Como alguém se coloca em relação à justiça do ser puro de Deus, que mesmo na criação seus atributos invisíveis e qualidades divinas são claramente percebidos até por aqueles homens não regenerados, de forma que ninguém é desculpável, não é? Como nós nos colocamos diante desse Deus. Então o Senhor é de fato uma simples unidade e Ele é o único Deus. Ele é incompreensível, Ele é glorioso, Ele é trino. É o grande eu sou o que sou. Ele é autossuficiente e Ele é de fato um único Deus. E esta é a declaração de fé da igreja. Ele é um Deus simples, unificado, sem paixões ou partes. O Senhor nosso Deus é o único. Essa ideia da natureza simples, unificada e impassível de Deus fala diretamente ao Evangelho, no qual o Evangelho de Deus é o Evangelho do reino, ou seja, do domínio soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre toda a criação e sobre todas as nações, sobre a história. E Jesus, ele envia os discípulos para pregar. E o que eles pregaram? Eles pregaram: Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, como poderiam, né, se Cristo ainda não tinha morrido quando Jesus enviou os discípulos naquela missão. O que significa professar o evangelho da aliança do reino? É exatamente o nosso Deus reina. O eu sou reina em seu Messias. E a igreja é então convocada a amar essa unidade, né, e infinitude de Deus, esse único Deus com todo o seu ser e essência, coração, alma, força. E Jesus disse que isso era o primeiro e maior mandamento, Mateus 22, 38. Amar esse Deus simples, unificado, que dá vida, o Deus da aliança, o Deus que não deve nada a ninguém, o Deus que é autossuficiente, que tem a vida em si mesmo. Amá-lo com todo o coração, alma, mente e força. Isso é uma amalgamação, eu diria, da própria lei, né? Jesus diz que é o resumo. A Bíblia, ao contrário do que muitas pessoas pensam hoje em dia, tem muitas partes confessionais, né? Então, como a igreja pode executar corretamente a vontade de Deus sem alguma declaração sobre o que a igreja acredita? Isso é impossível. Eles devem saber quem os envia, não é? Quem são enviados, o que devem fazer e qual é a mensagem dessa boa notícia. Senão nós não temos evangelho. E é o que acontece hoje de uma maneira muito grande, né, na nossa geração. Então, parte dessa declaração de fé, parte dessa confissão,
O fundamento do Evangelho é que o Senhor nosso Deus é o único. Ele é vida, simplicidade, unidade, sem paixões ou partes. Então, este é o alicerce do Evangelho. Deus é simples e unificado, sem paixões ou partes. Ele é o único Deus. Esse ponto específico é uma introdução a pensamentos elevados sobre os atributos de Deus. De alguma forma, mais difíceis do que Deus ser incompreensível ou mesmo todo glorioso, são atributos difíceis de nós abrangermos totalmente. Esse é o propósito que queremos olhar. Não é? Que Deus é tão elevado e tão sublime e que esses pensamentos são tão perturbadores e que eles se relacionam pessoalmente com você, então você compreendeu, quando você percebe isso, a nossa intenção ao explicar o que isso significa à luz do Evangelho de Cristo. Então, como diz a Confissão de Fé de Westminster, né, de 1647, há apenas um único Deus vivo e verdadeiro, que é infinito em ser e perfeição, um espírito muito puro, invisível, sem corpo, partes ou paixões. Isso é importante, né? Sem corpo, partes ou paixões. Essa definição parcial de Deus inclui a doutrina bíblica da unicidade, simplicidade e perfeição de Deus. Chamar Deus de simples é glorificá-lo grandemente. Isso não se refere a Deus como fácil de entender, né? Uma coisa simples, porque a gente usa essa palavra assim, né? Para dizer que uma coisa é fácil, não é complicado, né? É simples. Mas não. Quando diz que Deus é simples, não é dessa forma que a palavra está sendo usada. Pelo contrário, simples se refere a ele como não composto de paixões ou partes. Ou, eu diria ainda mais, que Deus é eternamente bendito, é eternamente feliz. Paixões e partes não o fazem bendito. Então, há certos limites lógicos em dizer que Deus é simples e unificado e que, por sua vez, concede, né, que ele é impassível, o que significa que ele não sofre em suas emoções e não sofre em seu ser nunca. Ele é sempre o Deus bendito em si mesmo. Ele não precisa de nada fora dele que faça ele bendito, mas também nada que acontece fora dele faz ele não ser bendito. Ele é eternamente bendito em si mesmo. Ele não tem partes e paixões, sendo um ser simples. Ele não é então movido em certas partes ou paixões por outras criaturas que poderiam prejudicar essa bem-aventurança dele ser eternamente bendito em si mesmo. Então, como um espírito puro, isso é impossível, não é? Se ele não fosse exatamente como a Bíblia o descreve. Um braço aqui ou uma perna ali não se aplica adequadamente a Deus. E nós costumamos diminuir Deus para caber nas definições que cabem a nós e nós perdemos a visão do Deus verdadeiro. Deus não tem partes. Então, da mesma forma, feliz aqui e triste lá não é uma possibilidade para ele. Ou seja, ele, como não tem partes, ele não pode estar feliz e não feliz, não é? Em relações diferentes. Ele não tem paixões. Nisso, ele é um ser de pura unidade. Ele é um. Ele é singular em seu ser. Ele é singular em sua essência. Ele não sofre de forma alguma, porque ele não tem nenhuma limitação. Se ele sofresse, ele não seria eternamente bendito, não é? Macários, feliz. Ele, então, não é afetado por nada fora de si mesmo e ele permanece contente e bendito eternamente, feliz e bendito eternamente. Então, o que é chamado de sua impassibilidade? Não é? Franz Torretin, um grande teólogo, né, puritano, disse: aquele que é onipotente é impassível e imortal. Já um outro puritano famoso, Stephen Chernock, ele diz: a natureza divina é impassível, incapaz de qualquer prejuízo. Ela não pode ser tocada pelas violências dos homens. Nem sua glória essencial pode ser diminuída por danos vindo dos homens. Então a igreja sempre acreditou nessas verdades que Deuteronômio 6,4 estabelece.
Deus é simples, ele é um Deus perfeito em sua bem-aventurança. Ele é eternamente bem-aventurado, né? Eternamente feliz, eternamente bendito. Deus é numericamente um. Ele não é composto de diferentes elementos. Nada pode ser acrescentado ou retirado de Deus. Nessa visão, a simplicidade de Deus é de uma ordem superior à forma como os seres humanos são compostos. É por isso que ele é simples, ele não é composto de partes. Charles Rhodes ele diz que a alma do homem é uma substância simples, mas está sujeita a mudanças. Ela pode ganhar e perder conhecimento, santidade e poder. Mas em Deus, eles são atributos essenciais, então nunca mudam. Então, ele é tão uno quanto sempre foi, eternamente e sempre será. Deus é uma essência em três pessoas, como a gente conhece na doutrina da Trindade. As três pessoas, embora distintas uma da outra, não são diferentes em sua essência. Eles são uma em essência como um só Deus. Eles são um em essência como um só Deus. Eles coexistem como um só Deus, em simplicidade de ser, unificados, sem paixões ou partes. O Pai existe no Filho, o Filho existe no Pai e o Espírito Santo existe no Pai e no Filho. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Jesus diz: quem me viu, viu o Pai. O Pai que habita em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14, a partir do 9. Né? Então, quando se fala sobre o ser de Deus, está se referindo à sua natureza substancial, ou seja, do que ele é composto. O que torna Deus, Deus. Yahvé é nosso Deus. Yahvé é um. Então, o eu sou, ou o grande eu sou o que sou, é nosso Deus. O eu sou o que sou é um. Então, esta é a sua simplicidade e sua unidade. Sendo simples e unificado, Deus não tem paixões e partes como os seres humanos ou qualquer outra criatura tem. Então, para ser um espírito puro, Deus deve ser sem partes. Ele não pode estar em alguns lugares, mas está em todos os lugares na plenitude da sua glória. Então, ele está em todos os lugares como um espírito puro na plenitude da sua essência divina o tempo todo. Ele não está em todos os lugares porque parte dele ocupa um lugar e parte dele ocupa outro lugar. Então, da mesma forma, para ser o Deus eternamente bendito, eternamente feliz, eternamente bem-aventurado, ele deve ser sem paixões reativas. Ele deve estar eternamente satisfeito em si mesmo. E ele é bendito em si mesmo. Ele é eternamente satisfeito em si mesmo. Ele deve estar eternamente satisfeito em todas as coisas. Então, ele não sofre, ou seja, ele não é afetado dessa forma. Os seres humanos não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos e estão procurando encontrar satisfação em todas as coisas. Deus está eternamente satisfeito e sempre se deleita e nunca deixa de estar satisfeito. Ele é eternamente bendito. Ele não busca satisfação no que ele está fazendo ou no seu plano eterno. Ele é eternamente bendito. Ele não busca nenhuma satisfação fora dele mesmo. Deus não busca satisfação fora de Deus, porque nada fora de Deus, é óbvio, poderia satisfazer. Tudo que está fora de Deus é algo que fluiu da sua satisfação, da sua vontade, do seu bom prazer, ou do seu beneplácito, como Paulo diz. Ele é eternamente bendito. Então, eu acredito que as pessoas nem sempre acreditam nisso. E eu vou mostrar por quê. Deus é uma unidade. Há apenas um ser divino. Todos os outros seres existem de, através e para ele. Tudo depende de sua autossuficiência. Todas as coisas que existem no céu e na terra, em todos os mundos, dependem da autossuficiência de Deus. E nada é autossuficiente. A Bíblia então nos ensina em várias passagens que há apenas um Deus verdadeiro. Salomão disse, por exemplo, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, não há outro Deus. 1 Reis 8, né? Então, o apóstolo Paulo vem e diz, mas para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos.
e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. 1 Coríntios 8. Paulo disse a Timóteo, por exemplo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Então, há apenas um e nenhum outro. Não pode haver outro se a essência e o ser de Deus estiverem eternamente satisfeitos com quem ele é. Só pode haver um Deus dessa maneira. Ele é o primeiro e o melhor dos seres. Infinitamente melhor do que todos os seres que existem, que ele mesmo criou. Então, essa unidade é a qualidade interior da essência de Deus. Deus está livre de divisão em partes. Ele não tem o que a gente pode chamar de composição. E o que isso significa, né? Uma pessoa deita em um sofá, ou em uma cama, mas num sofá. E sua cabeça está num ponto do sofá. E seus pés estão lá no outro ponto do sofá. Porque esse ser, ou nós, né, somos compostos de partes. E assim uma parte está em uma extremidade do sofá, minha cabeça, e a outra parte está na outra extremidade do sofá, meus pés. Sua cabeça não está tocando todo o sofá. A tua cabeça só está tocando uma parte do sofá. E nem seus pés está tocando todo o sofá, mas só uma parte do sofá. Deus não é assim. Não é assim que Deus é onipresente. Deus é um em essência e onde quer que ele esteja, ele está lá, na plenitude do seu ser. Simples e em um único momento. Ele não está com uma parte aqui no universo e outra parte lá no outro lado do universo. Não, ele está plenamente todo ele em todo o universo. Então, se seus olhos estivessem em algum lugar e os pés de Deus, entre aspas, em outro, haveria lugares onde Deus não poderia ver, não é? Porque seus olhos não estariam lá. Não? Porque quando eu estou num lugar, os meus olhos estão no sofá, e lá na outra parte do sofá está meu pé, eu não posso ver o que está depois do meu pé, por exemplo, ou o que está lá. Por quê? Porque meus olhos não estão lá, meus olhos estão aqui. E se Deus fosse assim, ele podia encher todo o universo, mas ele não poderia ver tudo, porque os olhos dele estariam em algum lugar e não em todo lugar. E Deus está em todo lugar como um espírito puro, unificado. Ele não tem divisões e não pode estar em um lugar mais do que em outro. Seus olhos não podem estar mais em um lugar do que está em outro. Então, sua cabeça não está em um lugar e seus pés em outro. Tudo isso é dito de acordo com uma linguagem acomodada a nós, quando a gente fala a mão do Senhor, os olhos do Senhor. Então, a Bíblia adapta certas verdades sobre Deus às mentes humanas de uma maneira que elas podem compreender ou apreender algo do Criador que nos é comunicado pelo Espírito, ou seja, olhos, nariz, braço forte, penas, ele vai nos cobrir com suas penas, feliz, triste, entristecido, irado, etc. Então, onde quer que Deus esteja, ele está lá na plenitude de sua natureza gloriosa. A simplicidade de Deus decorre da sua autoexistência. Jesus disse, o Pai tem a vida em si mesmo. Né? Então, sua autoexistência, ele existe e, portanto, existe simples e plenamente em todos os lugares como um único Deus. Se Deus não fosse um espírito puro, ele não poderia ser um. Se Deus tivesse um corpo consistindo de partes, como os seres humanos têm, ele não poderia ser completamente um Deus simples e unificado entre as pessoas. Então, o puritano Stephen Chernock, ele diz, onde há a maior unidade, deve haver a maior simplicidade. Deus é um. Então, assim como ele é livre de qualquer mudança, não é? Ele é imutável, ele é desprovido de qualquer multiplicidade, ou seja, de partes. Então, Deuteronômio 6,4 diz exatamente isso. Ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. Quando não querem usar o nome inefável de Deus, eles fazem essa composição e trazem Adonai. Né? Então, os seres humanos têm dificuldade em entender isso, porque nós precisamos estudar Deus e considerar individualmente os seus atributos. O que para eles, não é,
mostra o quão grande Deus é para nós, à medida que consideram cada uma de suas partes, entre aspas, não é? A sua santidade, a sua ira, a sua alegria. Mas isso é apenas a maneira caída. E mais do que caída, é a maneira criatural, não é? Como os seres humanos tentam entender cada parte, entre aspas, de Deus à medida que encontram revelada na Escritura. Deus é uma unidade perfeita que é exclusiva a Ele, sozinho. Ele não tem partes. Então, Turretin, ele diz, aquele que é absolutamente um também é absolutamente simples e, portanto, não pode ser dividido nem composto. Isso pode parecer complicado, mas a gente vai ver que para a gente entender como nos relacionamos com Deus é fundamental. Então, ele é tudo o que ele é e ainda assim ele é tudo isso em uma única essência, simples. Ele não é composto de diferentes partes, ele não é composto de diferentes paixões, diferentes afeições. Os cristãos devem considerar Deus em cada um dos seus atributos conhecidos, não porque esses atributos mostrem que Deus tem diferentes partes, mas porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de considerar Deus como uma única perfeição. Para que a gente possa compreender, nós dividimos em partes, mas essas partes não existem. Então, nós simplesmente devemos estudar Deus em vários atributos. Deus também é eternamente bendito, o que fala dos seus aspectos emocionais, a gente poderia dizer assim. Então, bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre, diz o Salmo 113. Ou bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, Salmo 106. Ele é o Deus bendito. E ele é bendito de eternidade a eternidade. Ele é bendito antes de nós existirmos. Ele é bendito enquanto nós estamos aqui. Ele é bendito enquanto está acontecendo a história. Ele não é mais bendito quando não havia homem pecando ou quando não havia anjos pecando, e menos bendito, feliz, satisfeito, completo em si mesmo, porque o homem está pecando ou não está pecando. Não é? Então, essa eterna bem-aventurança é a sua impassibilidade. Ele não pode sofrer violência. Então, a palavra em si vem de uma palavra antiga latina que significa que ele não pode experimentar emoção sendo afetado, como nós. Ou seja, ele não pode permitir a si mesmo ser qualquer outra coisa além de eternamente bendito, eternamente bem-aventurado, eternamente feliz. Seu ser é muito simples e infinitamente perfeito. Então, se Deus é perfeito, pode Deus sofrer? É a pergunta. Será que Deus deseja coisas que ele nunca obtém? Então, ele fica infeliz, como nós? Como seria eternamente frustrante, não é? O sofrimento mostraria que Deus não está eternamente satisfeito em si mesmo, que ele depende de coisas fora dele para estar satisfeito, feliz ou não. Isso lançaria uma grande desordem no Deus eternamente bendito, porque ele não seria eternamente bendito. Isso contradiria o caráter de Deus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade, Salmo 41. Ele é bendito de uma eternidade a outra. Nada que acontece na eternidade passada, presente ou futura, né, pode fazer ele mais bendito, feliz, satisfeito e completo em si mesmo. Para sempre Deus é bendito e ele só pode ser isso, bendito. Ele nunca pode ser menos que bendito. Então, bendito ou abençoado, né, a palavra é a mesma. Ele é abençoado em todo o relacionamento que tem, independentemente do relacionamento, porque a plenitude do seu ser se relaciona com cada pessoa da maneira mais simples ao entrar em contato com ele como ele é. Então, o teu relacionamento com Deus te torna abençoado ou amaldiçoado. Sempre quando a gente diz que alguém é abençoado ou amaldiçoado, é em relação ao relacionamento da pessoa com Deus. Finalmente, tudo será: vinde benditos ou apartai-vos malditos. Isso está relacionado ao quê? Como você está relacionado a Deus, mas não Deus se torna mais bendito ou completo ou feliz por causa das relações externas que ele tem. Nenhum relacionamento fora de Deus torna Deus bendito
ou não, feliz ou não, completo ou não. Ele é eternamente bendito em si mesmo. Então, o Deus que não é perfeito em si mesmo e perfeitamente abençoado não seria Deus, porque isso seria uma contradição. Não é? Ele não pode ser eternamente bendito se não fosse bendito apenas em si mesmo. Então, há algo faltando no Deus eternamente bendito que precisaria se tornar finalmente bendito, feliz, abençoado, quando ele criasse algo e se relacionasse com essa criação. Então, o que falta a Deus? A gente poderia perguntar isso dessa forma, né? Como Deus poderia sofrer? Como Deus sofre? Se Deus sofre, se ele não recebe coisas que deseja, porque é assim que a gente sofre. Né? A gente quer coisas, precisa de coisas, tanto de coisas físicas, mas também precisa de amor, a gente precisa ser amado, a gente precisa de um monte de coisa. Não é? Senão a gente não vai ser feliz. A gente precisa de um monte de coisa vinda de fora de nós. E finalmente a gente foi feito e necessita totalmente de Deus. Então, por exemplo, se Deus sofre, ele não poderia ser eternamente feliz em sua essência. Isso faria de Deus, o Deus eternamente feliz, eternamente sofredor. Não há como ser as duas coisas. Então, você não teria Deus e nem um Deus eternamente bendito. E ele mostraria não ser um Deus simples e eternamente bendito. Então, o puritano John Owen, ele diz: aquele que é abençoado está perfeitamente satisfeito e cheio, e não tem mais desejo de suprimento. Aquele que é bendito. Então, Deus é eternamente cheio e não tem mais desejo de suprir. Ele não precisa ser completado por nada. Aquele que é bendito ou abençoado em si mesmo, John Owen diz, é todo suficiente para si mesmo. Se Deus tem falta ou deseja alguma coisa para si mesmo, para ser bendito, ele não é nem perfeito nem bendito eternamente. Então, atribuir afetos, paixões a Deus é privar Deus da sua perfeição e bem-aventurança. Ele conclui. Paulo chama Deus de bendito para todo sempre, ou bendito eternamente, né? Romanos 9, verso 5. Ele é o bendito e único Deus soberano. 1 Timóteo 6,15. E Moisés o chamou de Deus todo-suficiente em Gênesis 17. Né? Então, pode Deus ser bendito ou eternamente bendito, sendo reativo às pessoas ou à criação, constantemente e mudando como resultado de todas as coisas que as pessoas fazem no mundo contra ele ou fazem por ele de maneira imperfeita para frustrá-lo? Não é? A gente depende, das nossas emoções, depende o tempo todo do que está acontecendo fora de nós, para afetando como nós nos sentimos, felizes ou miseráveis. Não é? Então, pode Deus ser todo suficiente, eternamente bendito, se ele fosse reativo? Seria Deus, se fosse reativo, imagine Deus se relacionando com o mundo como ele é agora. Ele seria emocionalmente lançado em todas as direções ao mesmo tempo. Ele estaria cheio de alegria em um segundo, não é? Com determinada coisa, e depois cheio de esperança no próximo, de que algo vai finalmente acontecer para satisfazer o que ele quer, e depois cheio de tristeza, porque grande parte do mundo está pecando e os demônios, e depois disso, e depois cheio de raiva, de ira, e depois disso, e assim por diante. Esse turbilhão de afeições acontecendo simultaneamente. Né? Então a Escritura diz que ele é eternamente bendito, eternamente feliz, eternamente satisfeito, porque Deus não reage dessa maneira, como são nossas emoções, que estão sempre reagindo ao que está fora e dependendo do que está acontecendo fora de nós, para desfrutarmos isso ou aquilo. Então, como os cristãos lidam com todas essas paixões que parecem ser atribuídas a Deus na Bíblia? Então, quando fala da ira de Deus, da sua cólera e da sua satisfação para com as pessoas, do seu amor e da sua tristeza. Não é? Em tais casos,
a Bíblia está falando à maneira dos homens. Como a Bíblia vai falar sobre o braço de Deus, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, a direita de Deus. Quando Deus, na verdade, não tem nenhuma dessas coisas. Não é? Então, a Bíblia comunica verdades sobre Deus com base na relação de alguém com Deus e na percepção humana de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus comunicada ao homem. Então, ela tinha que ser dita de forma que o homem pudesse compreender. Mas, de um ponto de vista que o homem pode entender, adaptado ao seu mundo, né? Ao que ele vê, ao que ele experimenta. Então Deus sabe que os seres humanos pensam em partes, pensam em fragmentos. Então, ao falar sobre Deus, eles têm que dividir as ideias que têm sobre Deus para aprender diferentes aspectos dele. Por isso que nós estudamos os atributos como se fossem várias coisas separadas. Né? Embora ele seja um ser simples, sem paixões, partes ou fragmentos. Então, a Bíblia compartimenta ideias sobre Deus para os seres humanos, para que a gente possa entender, apreender algo, enquanto interagimos com Deus. Em outras palavras, Deus deu sua palavra a pessoas pensantes de uma maneira que elas possam pensar corretamente sobre ele e entender verdades sobre ele que são verdadeiras, mas são adaptadas à forma como nós pensamos. São dadas por meio de metonímia. Né? Metonímia é uma figura de linguagem que consiste no uso do nome de uma coisa para se referir a outra com a qual ela está relacionada ou da qual é um atributo. Por exemplo, a palavra coroa, numa declaração assim: todas essas terras pertencem à coroa. É uma metonímia, não é? Porque não existe, na verdade, uma coroa física que seja dona de alguma coisa. Não é? Isso aí seria ridículo. Quando eu falo pertence à coroa, isso se refere à pessoa do rei ou da rainha de uma nação. Essas palavras são usadas como expressões, mas não literais nesse sentido. As terras não pertencem a uma coroa, né? Mas eu liguei o objeto coroa a uma pessoa, que é o rei. Então, as pessoas não são capazes de pensar em Deus da maneira como Deus pensa em si mesmo, da maneira como Deus vê a si mesmo. Então, nós somos forçados a pensar nele em partes, mas sempre em metonímia. Não é? Os seres humanos têm que pensar na simplicidade de Deus, na sua unidade, na sua impassibilidade, na sua santidade, na sua justiça, cada uma separadamente. E parece que essas são coisas diferentes em Deus, porque nós somos obrigados a pensar separadamente. E tem que pensar através deles. É assim que eles pensam e processam informações, nós, né? Informações na palavra sobre quem Deus é. Nisso, nós apenas vemos lampejos da sua glória divina, porque não são capazes os homens de compreender Deus completamente. Mas a separação não pode ser atribuída a Deus. Não há separação nele, em sua essência. Porque, ouça isso, é importante, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Paixões e partes não devem ser atribuídas adequadamente à sua essência divina. Então, como isso pode ser explicado? Ser impassível é um resultado do pensamento sobre a imutabilidade de Deus, ou seja, que ele nunca muda. No que diz respeito à ideia de paixões, ou seja, Deus é imutável em todas as coisas e até nas suas paixões ou emoções. Mas isso, então, quando a gente pensa que Deus não muda, quando a gente pega a imutabilidade de Deus, que ele não muda, e pensa na ideia de paixões e emoções, flui essa verdade da impassibilidade. Mas isso não significa que Deus não é amor. Significa que o seu amor não opera de maneira fraca e volúvel como o amor dos homens, que aumenta e diminui. Significa que a sua ira não é reativa como a dos homens. A ira do homem depende do que alguém faz ou de uma determinada situação. Não é? É muito diferente em Deus porque é perfeito em Deus. Deus é um espírito puro e perfeito. Não
há nada em Deus, nem pode haver algo em Deus que não esteja em Deus eternamente, já, agora e eternamente. Então não há novos movimentos em sua vontade. A vontade dele não vai mudando conforme vai acontecendo as coisas, como acontece conosco, nem seu amor, sua ira, etc. Então não há novos movimentos em sua vontade a serem descobertos por ele. E não há partes do seu ser que não estejam lá já e que são trazidas à existência ou à manifestação por algo que aconteceu fora dele. Ele não pode se tornar melhor, ele não pode ser reduzido, ele não pode ser mais feliz. Deus está mais feliz hoje porque todos nós estamos obedecendo. Ou ele não pode se tornar mais irado do que ele sempre foi ou é. O que Deus é, ele sempre foi e sempre será como o grande eu sou. Deus não é movido por nada fora dele mesmo. Nem para fazer um plano, nem suas afeições, nem nada. Ele é eternamente bendito em si mesmo. Então não há parcialidade com ele. Uma criatura ou coisa não pode mover Deus a fazer algo que ele já não tenha determinado. Ou seja, eu não posso fazer Deus fazer algo que ele não faria, que ele não tinha determinado, porque eu mudei o que ele queria fazer, ou o ser dele. Então, uma criatura, não é? Ou qualquer coisa, ou um evento, não é? Não pode movê-lo a fazer algo que ele já não tenha determinado e ordenado. Tudo isso está relacionado com a sua vontade perfeita, que também é imutável, né? Que nunca muda. Então, eternamente, ele é abençoado e feliz para sempre. Então, antes de descomplicar, deixa a gente confundir de propósito, né, para expandir um pouco mais a nossa mente. Agostinho, ele disse que Deus ama e ainda assim não se agita. Ele é zeloso e ainda assim não se perturba. Ou ele é ciumento e ainda assim não se perturba. Ele se arrepende, entre aspas, ele põe, e ainda assim ele não fica triste. Deus está irado e ainda assim está em paz e tranquilo. Ou seja, ele muda as suas obras, Agostinho diz, mas não o seu conselho. Já John Owen, falando sobre isso, ele disse da seguinte forma: Deus, tendo a plenitude da porção divina, a plenitude da porção divina, por assim dizer, né, ele está além de todas as coisas, a saber, tristeza e prazer. Mas ele desfruta plenamente do conhecimento e da familiaridade de todas as coisas. Isso tende a expandir a mente. Nós vamos considerar como isso pode ser trabalhado para entender isso de forma mais fácil, de modo que faça sentido para nós e seja útil para a nossa vida diária. As pessoas parecem não ter tanta dificuldade em entender que Deus não tem partes. É mais fácil do que não ter paixões. Então, sempre que partes ou membros humanos, como mãos, olhos e uma boca, são atribuídos a Deus, essa terminologia humana ocorre para que os cristãos possam compreender as operações de Deus ao comparar com as maneiras como nós usamos membros, mãos, olhos, pés, etc. Então as pessoas têm mais facilidade em entender essas ideias de forma relacional, ou seja, Deus não tem um corpo. Sempre que a ira, o amor e paixões semelhantes são atribuídos a Deus, nós devemos ter em mente as consequências e resultados como ocorrem quando temos paixões semelhantes, mas semelhantes limitada pela criatura complexa, ou seja, dividida em partes como nós somos, o oposto do que Deus é. Então pegue esse exemplo, sendo um Deus simples, unificado e puro, espírito, ele não tem penas. As pessoas dizem, é claro que Deus não tem penas. Você vê que quando nós estamos
nessa parte, não é? As pessoas têm mais facilidade. Então, isso é fácil de entender em grande parte. Quando eu estou usando ele nos cobriu com suas penas, todo mundo sabe que ele não tem pena. A gente sabe que está sendo atribuído a ele algo apenas para nós entendermos melhor aquilo. Mas pensa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você estará seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Um salmo famoso, não? O Salmo 91. Deus não é uma galinha. Ele não tem penas. Ele também não tem asas. Porque isso não é o que Deus realmente tem ou o que realmente significa. Mas é óbvio que quando eu digo que Deus me cobrirá com suas penas, significa algo. Essa linguagem é usada para transmitir a ideia de segurança e livramento por meio do poder de Deus. Então alguém diz, bem, é claro que ele não tem penas, mas então há um mais. Mas espere, ele ama. Mas espere, ele fica irado. Mas espere, ele tem penas? Isso é tudo a mesma coisa. Da mesma maneira que ele não tem penas, mas eu queria mostrar como o seu poder me guarda e usei isso, quando a gente está falando em amor e ira, estamos fazendo a mesma coisa. Amar, ficar irado, se entristecer, ter narinas, ter um braço forte, ter entranhas profundas, ter penas, são todas as mesmas coisas, na linguagem adaptada. Estamos pegando coisas dos homens ou da criação, estamos adaptando para nós conseguirmos compreender algo de um Deus que é infinitamente maior do que toda a criação junta. Então, sendo um Deus simples, unificado e puro espírito, Deus não tem olhos, não tem ouvidos, não tem rosto, ou penas, ou asas. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Salmo 34. Deus não é um velho no trono com uma longa barba branca, não é? E aí com seus olhos está tentando ver as coisas com seus ouvidos. Ele é um espírito simples, unificado e puro. E porque os seres humanos não podem conceber o que Deus é, como ele mesmo se compreende, não é? Como a sua própria mente infinita se compreende, eles devem pensar nele dessa maneira adaptada, tendo olhos, um braço forte e penas e asas. Mas as pessoas olham para as paixões de Deus da mesma forma que olham para as partes bíblicas dele, ou seja, as pessoas compreendem que quando nós estamos falando das paixões, estamos fazendo a mesma coisa, estamos usando coisas em nós para entendermos algo que é infinitamente maior em Deus. Ou seja, estamos usando pena, braço, olhos, né, pés, e também estamos usando as paixões da mesma forma. Então, as pessoas normalmente têm muito mais dificuldade em dizer a mesma coisa sobre o que parece ser paixões em Deus. Por exemplo, os homens se arrependem. Eles fazem algo que não deviam fazer, algo errado, ou algo que dá errado, não é? Então é algo errado. E em seguida eles têm que mudar, porque eles fizeram algo errado, eles têm que mudar, não é? Então as pessoas se entristecem por algum ato pecaminoso, entristecem porque elas não deveriam ter feito aquilo, porque o plano era errado, porque não era a coisa certa a ser feita. Sua intenção sobre aquele ato muda. E eu percebo que aquele ato não é um ato bom, e sim ruim. Então, eles pensavam de uma maneira sobre isso, e depois eles fizeram que praticaram um ato, e, portanto, eles têm que pensar de outra forma diferente para corrigir o ato que estava errado. Como resultado do seu arrependimento, seu comportamento deve mudar, o seu comportamento deve mudar, se o arrependimento foi verdadeiro, né? E o que eles pretendiam fazer no início, agora é adiado ou abandonado. E eles pretendem fazer algo diferente agora do que iam fazer antes, porque estava errado. Então veja aqui, a Bíblia diz, no entanto, Samuel lamentou por Saul, e o Senhor se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, 35. O que é isso? O texto diz,
Da mesma forma que diz que Deus tem olhos e ouvidos e penas, que Deus se arrependeu. No entanto, apenas alguns versículos antes, no versículo 29, a Bíblia diz: e também a força de Israel, o Deus de Israel, não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. 1 Samuel 15, 29. Isso parece bastante contraditório. E você que está lendo aquele mesmo capítulo ali, você pode pensar, eu estou ficando confuso, não é? Porque diz que Deus não se arrepende, porque ele não é um homem para se arrepender. Mas aí depois eu li que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Então a Bíblia está em contradição. Deus diz que se arrependeu de ter feito Saul rei. E ainda assim, o mesmo texto claramente diz logo antes que ele não se arrepende, porque ele não é homem para se arrepender. Pode um espírito infinitamente puro, unificado e eternamente bendito se arrepender, ter cometido um erro, ter escolhido a pessoa errada, e aí Deus errou, Deus cometeu um erro e se arrepender? Ou Deus adaptou sua linguagem para os seres humanos para que eles possam entender a posição de Deus em relação ao pecado deles e seu relacionamento com Deus? Como o relacionamento deles em relação a Deus mudou, ainda que Deus não tenha mudado. Então, você se pergunta se é sobre Deus mudar sua posição ou os homens mudarem a deles para Deus. É quando Deus remove o que ele havia feito aos olhos dos homens, mas sua vontade na questão nunca mudou realmente. Não é? Então, o seu decreto sempre foi que Saul teria o reino arrancado dele por ser um rei ímpio. Mas isso é terrível para o primeiro rei de Israel, para Saul. Não é mesmo? É terrível. Então, quando o leitor lê isso pela primeira vez em Samuel, o que e como o leitor deve se sentir a respeito? Qual deve ser o relacionamento do leitor com isso? Então Deus é capaz de fazer e realizar tudo pela mesma perfeição inalterável e pelo ato de sua natureza simples, unificada e impassível. Mas nós, os seres humanos, não somos impassíveis. E como esta é uma ideia tão difícil, não é? A base do credo da igreja é difícil. Então, como baseado no Deus ser o que ele é, o Deus eternamente bendito, o eu sou o que sou, sempre, não é? Num presente eterno. Como essa é uma ideia tão difícil de entender, o que Deus faz é representar nas Escrituras ideias para seu povo de maneira humana, para que possam responder corretamente às obras da santidade e do pecado, de forma relacional para nós mesmos, para si mesmos. Então Samuel diz que Deus não se arrepende. Mas Samuel, como o Senhor lhe diz, você deve entender que Deus estava descontente em relação a Saul ser rei de maneira ímpia. Como você vai considerar isso, Samuel? Então, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Mas como você o considerará relacionalmente a Samuel? Como isso vai fazer você se sentir como um ser humano que conhece o caráter de Deus e a natureza de Deus, e a natureza da queda, e a natureza do pecado? Samuel chora por isso, o que é uma resposta justa à situação. Samuel sabia que Deus não se arrepende? Sim. Então por que o choro? Esta pergunta, ela é realmente sobre o que as pessoas justas fazem quando são confrontadas com essas situações terríveis à luz da queda do homem. O que eles devem fazer? Embora Deus não tenha paixões e partes, os homens são compostos de muitas paixões e partes. Então, como esses homens compostos de muitas paixões e partes vão agir? O que eles vão pensar? O que pensarão? Como agirão? Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus não é volúvel em suas afeições, mudando aqui e ali, toda vez que as pessoas pecam em um estado gracioso ou caem em um estado pecaminoso. Então, atribuir afetos a Deus de maneira apropriada é torná-lo fraco, imperfeito, dependente, mutável e impotente, ou seja,
não é Deus, não é o eu sou o que sou. Então, Inácio de Antioquia, né, escrevendo para Policarpo, né, ele disse: espere ansiosamente por ele, ele está falando de Cristo, que está acima do tempo, o eterno, o invisível, que se tornou visível por nossa causa, o intangível, o impassível, que sofreu por nossa causa, que suportou de todas as maneiras todas as coisas por nossa causa. Já outro pai da igreja, Orígenes, ele escreveu a respeito disso, dizendo: Deus é completamente impassível e livre de todos os afetos desse tipo, ou seja, de ser afetado com os nossos afetos pelo que acontece fora de nós. Então, é verdade que a Sagrada Escritura fala da sua ira, tanto no Antigo Testamento quanto nos Evangelhos. Mas não levamos tais expressões literalmente, como não levamos literalmente a expressão os olhos de Deus, a face de Deus, o braço de Deus. Tomás de Aquino, ele disse isso de forma mais, eu diria, útil. Né? Tomás de Aquino disse que, de acordo com as Escrituras, o Espírito, o conhecimento, a justiça e o amor de Deus não são partes ou possessões de Deus que ele tem, mas quem Deus é essencialmente em si mesmo. Então, ser necessário e que nunca muda, porque Deus não muda, então o seu amor nunca muda, sua ira nunca muda, tudo em Deus é Deus, porque ele não tem partes. Né? Então, essa implicação adicional do ser de Deus como uma essência necessária e simples, sem partes, é que ele está isento de emoções volúveis ou é impassível. Ou seja, ele não tem emoções como os seres humanos, que é totalmente volúvel. Estou feliz, aí acontece uma coisa, eu não estou feliz. Alguém que eu amo morreu, sofreu, bateu o pé, quebrou a perna, o tempo ficou quente, choveu, ficou muito frio, alguém falou mal de mim, as minhas emoções, elas são volúveis, elas dependem do que acontece fora de mim. Eu não sou bendito em mim mesmo. Eu não sou abençoado em mim mesmo. Eu dependo de um monte de coisas externas e, finalmente, toda a criação não seria suficiente, né, para me satisfazer, porque eu dependo do próprio Deus para o qual fui criado. Então, Deus está isento de emoções volúveis. Ou, uma outra maneira de dizer, ele é impassível. Porque emoção implica estar em relação com algum agente externo e ser afetado por esse agente externo. Emoção é assim. Emoção implica dependência. Não é? Por exemplo, uma pessoa age de certa maneira. Deixa eu beber aqui um pouco. Uma pessoa age de certa maneira e outra pessoa reage a essa primeira pessoa. Uma pessoa dá um tapa na cara de outra pessoa. Alguém dá um tapa na tua cara. E essa outra fica chocada, atordoada, não esperava, com o tapa. E com raiva de que isso tenha acontecido. Todas as emoções dentro dela começam a se mover pelo que outra pessoa fez. Isso é dependência. Quem levou o tapa e está reagindo, você vê, está reagindo porque são dependentes um do outro para um certo tipo de informação. Então, uma pessoa chama a outra pessoa de um nome horrível, xinga ela ou difama ela. Essa pessoa se sente mal. Não é? Mas essa pessoa se sente mal porque ela está reagindo a outra pessoa ou a alguma circunstância fora dela. Deus, em sua essência, nunca experimentou isso. Ele nunca faz isso. Deus não depende de nenhuma pessoa ou ser ou coisa. Ele é eternamente bendito em si mesmo, é eternamente feliz em si mesmo. Nada pode fazer o mais feliz nem menos. Então, como Deus criou tudo, ele não depende da sua criação para nada, porque ele existiu eternamente sem essas coisas existirem. Então, ele não depende da criação para nada, jamais, nunca. Portanto, todas as emoções, entre aspas, bíblicas, que são atribuídas a Deus, como raiva, amor, ciúmes, tristeza, etc., novamente falam como os homens. Está usando a linguagem humana, mas elas implicam
em uma certa ação ou reação para que os homens sigam à medida que veem sua reação mudar com base no que fazem diante de Deus. Então, a gente às vezes precisa usar exemplos para explicar essas coisas assim, né? Então, por exemplo, me deixa usar um exemplo simples, né? Que eu já usei antes e vou usar novamente. Saia à noite, quando a lua estiver cheia, e olhe para a lua de frente. Assim, olhe para a lua cheia de frente. Encare a lua. Você está ali em relação à lua. Em seguida, vire-se de costas para a lua. Olhe, a lua mudou. Você diz, não mudou. Não, eu estou dizendo que a lua mudou. Não, você diz, a lua não mudou, mas eu mudei. Ela estava aqui, e quando eu virei, ela ficou nas minhas costas. Ela estava aqui e agora ela está lá atrás. Então eu digo a você, a lua mudou. Você protesta, novamente. Não mudou. Você explica. Eu mudei em relação à lua. Eu mudei minha relação com a lua. Parece apenas que a lua mudou, quando o tempo todo fui eu quem me virei em uma direção diferente da que eu estava. A lua não mudou nada. Então, nesse ponto, eu concedo, né, e desisto. Você está correto. Realmente a lua não mudou. Eu mudei e parece que a lua mudou. Então, quando você dá as costas, você está em uma relação diferente com a lua. Mas a lua mesmo não mudou nem um pouco. Você mudou. Sua relação com a lua mudou. Você não a vê mais. Antes você a via, agora você não a vê. Para você, a lua está em um lugar diferente, com um efeito diferente sobre você, sobre a retina dos seus olhos. A lua está escondendo a face de você, porque você virou as costas para a lua. Não é? Para a lua, nada mudou em si mesma. Ela está exatamente como estava. Mas para você, tudo mudou, porque sua relação com a lua mudou. Você não vê mais a face da lua. Como isso se aplica? As expressões bíblicas de ira, amor, etc., são relacionais aos homens. Não mudanças na disposição, caráter ou emoções em Deus. Ele não tem emoções, que depende de algo externo e vai mudando. Dessa forma, Deus é um ser necessário, sem paixões ou partes, unificado, simples e eternamente bendito. Ele é o grande eu sou. O Deus é eternamente bendito. Os homens mudam em sua relação perceptiva com o caráter e os atributos de Deus. No entanto, se os cristãos não têm uma percepção distinta das características separadas, como paternidade, filiação, santidade, espírito, unidade, etc., mas eles formam uma concepção de Deus a partir da ideia geral de existência, eles não podem dar um relato sólido de sua fé, porque não podem entender Deus em um único pensamento abrangente, como Deus mesmo se entende. Então os cristãos não têm a capacidade de fazer isso. Então nem os cristãos, nem os anjos, ninguém. Né? Então eles precisam pensar em Deus em partes e paixões, conforme falam à maneira dos homens, desde que entendam que vêm apenas centelhas da sua glória divina, como seres humanos limitados que nós somos. Então, por mais difícil que isso possa parecer, Deus é simples em seu ser, sem paixões ou partes. Essa é a declaração do credo e o que a igreja sempre professa e o que a Bíblia fala sobre Deus, pois essa é a revelação bíblica a respeito de Deus. Então, necessariamente, deve ser nosso credo. Se alguém me perguntasse, Deus é fácil de entender? É simples de entender? Simplicidade não significa que ele seja fácil de entender. Quando diz Deus é simples, não é? Ele é, na verdade, inatingível. Deus é única essência divina chamada Deus. Sim, ele é difícil de entender. Mas por que esses atributos são importantes? Que você entenderia Deus como simples, unificado e impassível. Pense nisso de forma prática. Né? Você desmembraria Deus? Às vezes,
Você pode dizer, sim, vejo e entendo essa parte de Deus, mas não entendo essa outra parte de Deus. Deus não tem partes, não é, na verdade. Ele é um ser singularmente inteiro, perfeito, unificado e indivisível. O que acontece é que somos forçados pela nossa natureza finita a pensar em Deus em partes. Isso deve nos humilhar desde o início. Não é? Nós sequer podemos pensar em Deus como Ele realmente é, não é? Porque nossas mentes não podem apreender isso. Então nós tentamos entender algo sobre Ele e de uma posição finita já estamos limitados por nossa natureza, nossa finitude e por nós sermos criaturas assim, cheia de partes, não somos nada simples, né, nesse sentido. Então, quão humildes somos ao pensar no Deus dos céus. Às vezes nós falamos de Deus, não posso conceber Deus assim, Deus não podia agir assim. São pessoas ignorantes, elas deviam estar assustadas, porque mesmo a nossa maior compreensão de Deus, ela é infinitamente pequena. E ainda assim, as pessoas simplesmente falam que na mente delas podem conceber Deus ou não. Então, a unidade de Deus, sua simplicidade, sua impassibilidade deveriam nos fazer tremer diante de um Deus tão majestoso e insondável, que em seu beneplácito decidiu, para sua própria glória, nos fazer conhecer algo sobre Ele e apenas o que podemos conhecer em centelhas de glória divina. Então, nós transformaremos o que sabemos sobre Ele em algum tipo de idolatria. Pessoas têm feito isso há milhares de anos. É muito fácil de fazer quando pensamos em Deus como um velho em um grande trono branco, ou então só como Deus como um ser humano muito poderoso, com muito mais poder do que nós, seres humanos. Ou então nós seremos muito cuidadosos com nossas palavras, que é o que devemos ser, colocar nossas mãos em nossas bocas. Além disso, você não pode gostar de uma parte de Deus mais do que de outra. A simplicidade de Deus impede você de fazer favoritismo teológico dessa maneira, né? O cristianismo, muitas vezes, é um banquete onde as pessoas gostam de algumas partes do jantar e não gostam de outras partes, sabe? Quando você vai numa festa, eu gostei, isso estava bom, isso está bom, aquilo ali não estava muito bom. Eles só pegam o que gostam. Deus não é um buffet nesse sentido. Várias coisas separadas que formam o buffet e eu posso pegar a parte que eu quiser. Não descartamos certas ideias porque são difíceis demais ou porque não gostamos delas. Deus nos livre de não gostar de algo em Deus. Não é? Não podemos nos dar o luxo de diminuir um atributo de Deus em relação a outro. Não há um atributo de Deus maior do que o outro, porque as ideias dos atributos são só nossa maneira de dividir para entendermos aquilo que é simples, inteiro, unificado e único. Então, a menos que caiamos em muitos dos erros que afligiram a igreja ao longo dos séculos e sejamos idólatras porque estamos crendo num Deus que a gente inventou. Então, a salvação e a condenação estão em jogo aqui, porque Cristo disse que a vida eterna é conhecer a Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou, João 17. Se eu invento um Deus, eu não conheço o Deus verdadeiro, então eu não tenho a vida eterna, porque a vida eterna é conhecê-lo, não é? Como Ele se revela. Então, pode não haver exemplo melhor de transformar isso em algum erro teológico do que quando as pessoas exaltam o amor de Deus sobre o ódio de Deus, como é acomodado, às vezes, em nós. Né? Alguém pode dizer, Deus é um Deus de amor para mim. Sim, mas e a justiça? E a ira? E a unidade? E a incompreensibilidade? E a simplicidade de Deus? Não há nada separado em Deus. Deus lhe mostrou isso em sua palavra? Sim, Ele me mostra que tem outros atributos, mas isso é muito difícil para mim, a pessoa diz. Eu prefiro ficar apenas com o amor. Anselmo de Canterbury, ele pondera a simplicidade de Deus de maneira meditativa. Né? E ele diz assim, de maneira bela, né? O que tu és, Senhor? O que tu és? O que meu coração entenderá que tu és? Tu és, com certeza, a vida. Tu és sabedoria. Tu és verdade, tu és bondade, tu és bem-aventurança.
Anselmo diz: tu és eternidade e tu és todo o bem verdadeiro. São muitas coisas e meu entendimento limitado não pode vê-las todas de uma só vez, para me deleitar em todas de uma vez. Como então, Senhor? Ele diz: tu és todas essas coisas. Elas são partes de ti ou, pelo contrário, cada uma delas é totalmente o que tu és. Pois tudo o que é composto de partes não é absolutamente um, mas, de certa forma, muitos e diferentes de si mesmo, e pode ser dividido tanto na realidade quanto na mente. Todas essas coisas são estranhas a ti, Deus, ao seu ser. Portanto, não há partes em ti, Senhor, nem tu és muitos, mas tu és tanto um quanto o mesmo consigo mesmo. De modo que nada em ti é dissimilar a tu mesmo. Nada em ti é diferente do que tu és plenamente. De fato, tu és a unidade em si, não divisível por nenhuma mente. O que Anselmo está dizendo é: eu não posso desmembrar a ti, mas também não posso compreendê-lo como um todo. Tu és insondável. Paulo gosta de usar a palavra inefável, né? Tu és insondável e isso é uma coisa boa. Tu és Deus nisso. Onde devo ter pensamentos elevados e sublimes, onde tais coisas dão origem à devoção a Ele. Devemos considerar essa ideia de simplicidade, unidade e impassibilidade como considerações práticas. Anselmo de Canterbury, ele era muito prático, então considere a doutrina não negociável da Trindade. Nós tendemos a colocar erroneamente a simplicidade, unidade e a impassibilidade de Deus e pensar que Deus tem paixões e partes. E nós devemos fazer uma diferença entre trindade e triplificação. O conceito de Deus como trindade é concreto nas Escrituras, em contraste à triplificação, que não é um conceito bíblico, nem uma palavra apropriada para descrever a visão bíblica de Deus. A triplificação implica uma multiplicação da essência de Deus, o oposto de Deus sendo um ser individual, infinitamente puro, com uma essência simples. Então, um conceito desse tipo para um ser simples é impossível. Então, nós chamamos Deus de triuno, não triplo, porque biblicamente existem 3 pessoas, mas apenas uma essência numérica. Se Deus fosse composto de partes e fosse uma triplificação, diríamos que Deus é 3 pessoas em 3 essências unidas de alguma maneira misteriosa que a gente não sabe. E isso não é a imagem bíblica de Deus e não faz parte da confissão histórica da Igreja cristã. Deus é um Deus em 3 pessoas, com uma natureza simples, unificada e impassível. Cometer erros teológicos em doutrinas-chave é condenável. Não podemos errar na compreensão da Trindade. Não devemos entender errado, mesmo que seja sobre os fundamentos da nossa compreensão, quem Deus é. Então, é bom a gente enfatizar isso. Louvar a Deus pelo que Ele fez ao salvar as pessoas na aliança é muito mais fácil do que louvá-lo pelo que Ele é. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz que Deus é impassível. O Senhor nosso Deus é o Senhor. Ele é um. Porque está citando Deuteronômio 6,4. O que repousa extensivamente e sobre esses conceitos desses grandes atributos do caráter de Deus. E ainda assim, ouça o que Deus faz depois de estabelecer seu caráter e advertir as pessoas para não corromperem seu caráter. E 2 vezes, nesse capítulo, interpõe seu poder para salvar. Ele diz: guardai-vos para que não vos esqueçais do Senhor, que vos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6:12. E quando o teu filho te perguntar lá no futuro, que significam os testemunhos, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teus filhos: éramos servos de Faraó no Egito, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. A partir do verso 20. Então, o caráter de Deus é estabelecido e seu braço forte é exemplificado na salvação, porque seu caráter é visto em suas obras. Então, o Deus que não tem um braço nos salva por seu braço forte. Seu poder salvador é colocado no alicerce do Evangelho.
que é a regra de Deus na revelação do seu caráter. Então, tudo que ele revelou a você sobre ele mesmo é sua responsabilidade e você é obrigado a louvá-lo por isso com deleite e prazer. Mesmo que isso signifique que você não o compreenda completamente. Mas tudo se aplica à revelação de Deus sobre si mesmo ao te salvar. Então pode até ser que você diga: Senhor, eu não entendo sua simplicidade perfeitamente como deveria. Eu poderia entender melhor e quero cada vez entender melhor, Senhor. O que significa que tu não tem partes. Mas eu não entendo verdadeiramente o que significa que tu não tem paixões. Ainda é mais difícil para mim. Mas com o que eu sei e entendo, eu louvarei a sua existência eterna, mesmo assim, ela sendo grandemente inefável para mim. Mantenha-me, Deus, livre de todos os erros nisso, porque eu posso louvá-lo de maneira digna e entender seu poder salvador de maneira profunda, se tu me manteres assim. Isso é um grande louvor a Deus, mesmo em uma devoção tão fraca, porque ela está coberta pelo sangue de Cristo. Você, como ser humano, reage às coisas ao seu redor. Se alguém te desse um tapa no rosto sem motivo, o que você faria? Ficaria surpreso? Ficaria com raiva? Ambos, né? Ficaria com raiva e surpreso. Para algumas pessoas, pensar que Deus não é reativo lhes dá uma desculpa para pecar, alguém vai dizer. Deus realmente não significa que ele reage às coisas. Então, o que diz na Escritura é: não estou muito preocupado com o meu pecado, porque o pecado que eu cometo não pode fazer ele menos feliz ou mais feliz, menos bendito ou mais bendito. Diz que ele fica irado, mas como ele realmente não fica irado, como o ser humano fica irado reagindo, isso me dá uma licença para pecar ou fazer o que quiser. Isso está simplificando demais o ponto, a ponto de tornar a verdade em mentira, a ponto de ser pecaminoso. A Escritura retrata exemplos reativos da interação de Deus com as pessoas no longo da Escritura por uma razão. Não é? Ele usa essa maneira humana porque queria nos ensinar algo. A Bíblia diz: provocaram-no ao zelo com deuses estranhos, com as suas abominações o irritaram. Provocaram-no à ira com seus altos e moveram a inveja, ao zelo com as suas imagens esculpidas, ao ciúme. Ouvindo Deus isso, enfureceu-se e muito abominou a Israel. Salmo 78, né? A partir do 58. Deus quer, você vê, ele usou uma linguagem que é simplesmente humana, porque Deus quer que você veja o pecado como algo provocador para ele, mesmo que você não entenda todas as formas como isso funciona em sua essência, que não pode ser provocada realmente a nada externo a ele, ou mesmo em seu amor ao te salvar, não é? Porque o amor de Deus não é algo variável. O pecado é expresso para nós, o deixa irritado, irado, e você deve acreditar que ele está, mesmo que você não entenda completamente como esse processo ocorre na essência de Deus ou em seus decretos. A raiva, conforme retratada, a ira, é uma reação, e o amor também é em nós. Isso significa que quando você peca, você provoca uma reação em Deus de tal forma que ele fica... você vai experimentar a ira, quando ele é, na verdade, eternamente bem-aventurado e contente em si mesmo. E não tem paixões. Né? A Bíblia diz que Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor, o qual o indignou com sua ira, mais do que todas as coisas que seus pais fizeram. 1 Reis 14. Então, você, como um mero ser humano, pode provocar Deus a mudar sua disposição bem-aventurada para o zelo? Não, né? Ou, em vez disso, isso coloca a responsabilidade de provocar firmemente em suas mãos à medida que você peca contra ele. Ou seja, seu relacionamento está mudando em relação a ele? Está. Ainda que ele não mude. É como a lua, que você, ao virar, ela ficou às suas costas. A lua não mudou. Mas você, relacionalmente, em relação à lua, está experimentando algo diferente. Como resultado direto de você pecar e afastar-se dos preceitos, estatutos e juízos de Deus, ou seja, virar as costas para ele,
A Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção, por exemplo, em Efésios 4. Espere, Deus fica triste e entristecido com você? Como isso é possível? Deus está incomodado e reage ao que acontece fora dele como resultado do que você faz diante dele? É óbvio que não. Deus move-se ativamente em nossas vidas, mas ele não reage às nossas ações como seres humanos volúveis fazem. Então não coloque sua concepção limitada de reações humanas na essência de Deus. Em vez disso, coloque tudo isso em suas próprias mãos, em sua responsabilidade de andar diante de sua face, em sua simplicidade divina. Ele não é um ser reativo como nós somos, mas ele envia uma mensagem de que quando você peca, você você virou o rosto para ele e você experimentará relacionalmente outra coisa, ainda que ele não mude. Então há outro exemplo que pode ser útil para você, o exemplo de uma fogueira, para nós entendermos o amor, a ira de Deus, a bem-aventurança e a maldição de Deus. Não é? Para entender como Deus nunca muda, mas tudo muda para nós. Acenda uma fogueira grande, fogueira... E eu acho isso bom para o argumento, né? O fogo vai queimar pelo tempo que precisamos de uma temperatura alta, então a gente mantém a fogueira acesa. Então faça uma fogueira bem grande. Então você se aproxima ou tenta se aproximar dessa grande fogueira. Então você sente o calor. Você se afasta e sente o calor diminuir. Quanto mais longe você estiver, menos calor você vai sentir. A gente pode dizer que mais fresco vai ficar. Quanto mais perto você estiver da fogueira, mais quente ficará. Pensa numa fogueira como uma fornalha de Nabucodonosor, né? Então a fogueira não muda, mas quanto mais perto você chega do fogo, mais calor você sente. E se você chegar muito perto, você vai se queimar. Quanto mais longe, menos calor você sente. Deus, nesse exemplo tosco, é o fogo, e você está ou mais perto ou mais distante a cada dever, pensamento, intenção, ação que você comete. O calor do fogo não muda, mas o seu relacionamento com o fogo muda a cada passo em direção ao pecado ou em direção à santidade. Deus é incapaz de ser movido por algo fora de si mesmo. Ele é o fogo eterno. Ele é constantemente presente. Deus tem toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança e alegria em si mesmo, para sempre. Ele seria a fogueira que nunca muda, mas ele odeia o pecado. O fogo é quente contra ele e se opõe ao pecado em toda a sua essência divina, onde quer que seja encontrado, porque é o fim de um relacionamento que você tem com ele. O pecado e você estão muito perto do fogo, e quando está muito perto do fogo, você se queima. Então imagine uma essência divina simples, unificada e ininterrupta em oposição ao pecado. Não é que parte de Deus é oposto ao pecado, todo ser de Deus é oposto ao pecado. Esse fogo é praticamente, falando, uma ideia assustadora de se pensar. Deus está firmemente contra o pecado de todas as maneiras, com todo o seu ser que é simples. Então, não é que parte dele está contra o pecado e parte... Não é. Isso não existe em Deus. Então as pessoas na eternidade, elas estão ou perto do fogo com uma cobertura que as protege, ou perto do fogo sem proteção. O relacionamento do crente é de amor e bem-aventurança porque eles têm essa cobertura em Jesus Cristo. O relacionamento dos ímpios é de ira e tormento eterno porque eles estão diante desse fogo sem proteção. O fogo, na verdade, é o mesmo, tanto para o que está na bem-aventurança eterna, quanto está na maldição eterna. O fogo não muda para um e para outro. Não é? O fogo é o mesmo, é a natureza santa de Deus, que não muda. Mas o relacionamento deles muda dependendo de se estão salvos ou perdidos. Então, como devemos chamar Deus por meio deste exemplo para considerar melhor a fogueira em relação ao pecado dessa maneira? A Escritura diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Estas palavras o Senhor falou a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, Deuteronômio 5:22. Mas igualmente você se pergunta, como Deus me ama? Ele realmente me ama?
Deus é amor, 1 João 4, 8, né, e 16. Mas para que Deus esteja em algum tipo de relação amorosa com sua igreja, ou seja, na aliança eterna, essa relação com você não requer alguma forma de mudança, reação por parte de Deus ou em você. Você precisa mudar. Você precisa ser soberanamente levada por Ele a crer, a se arrepender, a crer no Evangelho. Ele te odiava em Adão, mas você vê, isso não é nada, nenhuma mudança nele. Não é? É a fogueira, é a relação que você tem com a fogueira. Então, ele te odiava em Adão e agora ele te salvou, ele te ama em e através de Jesus Cristo. Isso parece uma mudança? É um decreto eterno que nunca muda, pois Deus não muda. Como então você experimenta essa verdade de que Deus te ama? Você experimenta os efeitos do seu amor por você através da cobertura que você tem quando anda diante dele na santidade de Jesus Cristo, na justiça de Jesus Cristo. O que acontece em Deus quando você peca, depois se arrepende e volta a estar em favor com ele? Ele fica mais alegre do que era antes em relação a você? O que muda nele quando um pecador é obstinado e continua a provocá-lo, e porque ele não altera isso, esse pecador cada vez é mais endurecido, né? Então, como Saul, não é? Ele fica irado, o que então suprime sua bem-aventurança, sua alegria eterna, ele ser o Deus eternamente bendito? Não, né? Ele é assim todo o tempo, se é que a gente pode falar em tempo quando estamos falando de Deus. E ele faz isso com você toda vez que você cai em desfavor com Deus. Então considere toda a maldade que todo mundo faz a cada segundo no mundo, o tempo todo. Então, Deus está sempre oscilando entre amor, raiva, e entre mais raiva e menos raiva, e mais ira e menos ira, e mais amor e menos amor, o tempo todo, porque várias pessoas estão fazendo coisas diferentes o tempo todo. A mudança nunca está em Deus. Deus é um fogo consumidor, um fogo eterno. Não é? A mudança está sempre nos homens e em seu relacionamento, e em sua relação a Deus. Então, o fogo e seu calor não mudam. No entanto, em relação a Deus, há uma dimensão real de consequências de uma forma ou de outra na eternidade. E isso é o quê? É relacional. No inferno, as pessoas sentem o fogo. No céu, elas sentem o frescor da bem-aventurança e o deleite do fogo justo da sua santidade. É o mesmo fogo, à medida que elas comungam através de Jesus Cristo com ele. Então, é a proximidade dessas pessoas em relação ao fogo que está fazendo diferença. A relação delas ao mesmo fogo é o inferno para um e o céu para o outro. É a mudança ou a falta de mudança que eles têm no mediador ao se aproximarem desse fogo. Porque a Bíblia está tão cheia de uma teologia de andar diante da face de Deus. É por isso, porque Deus é impassível e uma unidade simples. Você deve então ordenar sua caminhada diante dele, examinar sua caminhada e fazê-lo constantemente. Nesse ponto você pode permanecer confuso em não alguns, mas mais provavelmente em muitos aspectos, esperando que a gente encerre. Porque pensamentos tão elevados, difíceis e profundos sobre Deus podem ser difíceis. Não é? Talvez haja pensamentos incompletos flutuando em sua mente agora, onde você se pergunta como tudo isso realmente o ajuda. Você sabe que deseja ver Deus mais claramente, mas se ele é tão alto, elevado e exaltado, como Isaías disse no capítulo 6, como você conseguirá compreender ao menos um pouco disso? Então considere que Isaías viu Cristo em toda a sua glória. A mediação de Cristo é o que solidifica isso para você. Você pode ter um relacionamento com Deus que é real e verdadeiro? Sim. Como Deus é pessoal e de aliança com você? A resposta para isso está por meio do mediador, o intermediário, Jesus Cristo. Todos os atributos de Deus são explicados, expostos, demonstrados em Cristo e em sua obra, cada um deles. Qual lugar melhor para encontrar Deus em toda a sua simplicidade e vontade unificada do que na cruz de Cristo, em seu propósito eternamente decretado para salvá-lo? Então, a
confissão certamente inclui isso, mas não começa por aí. O único Deus simples, unificado e impassível, esse é o começo, enviou o seu único Filho ao mundo em carne humana para mediar entre Deus e os homens, para que você possa conhecê-lo. Quem? O Eu Sou, o grande Eu Sou, o Sou o que sou. Pois a vida eterna é essa mesmo, que é conhecer, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, para que você possa conhecer não apenas o que ele fez por você, mas quem ele é, ou faíscas do que ele é, na limitação, não só por causa do pecado agora, mas eterna, porque nós não somos infinitos. Mesmo quando essas faíscas são muito desconcertantes ou difíceis de entender, mas se você compreende essa ideia, sua vida muda. Conhecer Deus nos transforma. Conhecer e ver a glória dele na face de Cristo vai nos mudando de um grau de glória para o outro, porque a maneira como você caminha muda. Ele é sempre o mesmo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2. Então, nessa santa disposição de Jesus Cristo, encontramos todos os atributos de Deus gloriosamente expressos. Então pense que pensamentos elevados são esses sobre o Deus simples, unificado e impassível, que enviou seu Filho para explicar, declarar, revelar o Pai para nós, que é a vida eterna. Você não pode se aproximar do calor do Pai sem a cobertura do Filho. Isso é um inferno. É impossível fazer isso e deleitar-se nele. Então, não honrar o Filho é não honrar o Pai. Tais dificuldades na teologia, tais pensamentos elevados e profundos pressionam você a considerar Cristo de maneira mais íntima e trazer o Espírito Santo consigo, por assim dizer, em seu estudo para entender essas coisas. Você se apega a ele com mais prontidão e firmeza, ao mesmo tempo você coloca a mão na boca, como Jó, para não falar coisas das quais você não entende. Se não for por qualquer outra razão para estudar a simplicidade de Deus, do que se lançar sobre Cristo e olhar para Cristo e olhar para a sua cruz e suas palavras, e sua vida, e seu poder, e seu amor, e sua ira. Não é? O Deus impassível te pressiona a se agarrar a Jesus, porque Cristo, sem Cristo, Deus, a revelação de Deus não faz nenhum sentido para a sua mente, para a mente caída. É por isso que você tem que receber uma nova mente. A interação de sua mente com a mente de Deus, pensar os pensamentos dele após ele, é o que é a adoração. Isso não é o que o Pai busca, mas você deve se apegar tanto a Cristo que traga a Cristo para essa adoração. E seja totalmente através dele. Porque sem Cristo não há entendimento do Pai. Então você se aproxima desse fogo cada vez mais, sem uma cobertura. E finalmente isso é o inferno. Esse mesmo fogo será o fogo bendito, daqueles que estão no Filho. Então até mesmo o próprio nome desse Cristo é maravilhoso. Ele é tão glorioso em si mesmo que Pedro, no Monte da Transfiguração, não sabia o que estava dizendo quando experimentou a glória ilimitada de Cristo, como está em Marcos 9. Então não é o nome de Cristo maravilhoso, é por isso que ele é maravilhoso, o Pai da eternidade. O oposto de ter pensamentos sobre Deus e adorá-lo é suprimir e remover Deus dos nossos pensamentos, ou inventar um outro Deus, que é a idolatria, inventar um ídolo. É o que os ímpios fazem. O Salmo 10 declara: o ímpio, na sua arrogância, não busca Deus. Todas as suas cogitações são que Deus não existe. Ou, em outro lugar, ele vai dizer assim, no Salmo 50, tu pensas que eu sou como tu, que eu sou um homem. Então, agimos de maneira ímpia quando escolhemos que estudaremos sobre Deus em detrimento de outros atributos de Deus e que aceitaremos dele ou que negligenciaremos alguma coisa, como se Deus fosse feito de partes. Ou como se isso que estamos vendo aqui fosse muito difícil, mas Deus não vale. Se a nossa mente foi criada para pensar, ela foi criada primeiro e basicamente para pensar na glória desse Deus. Você deve ter seus pensamentos fixados em Deus no céu. Paulo diz assim em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então você deseja o evangelho do reino, deseja que ele seja proclamado. Quem o proclama dessa maneira? O que Cristo disse a seus discípulos para pregarem, deveriam pregar o evangelho. O que Paulo pregou, o que Pedro pregou,
Pecadores vão ao Deus simples, unificado e impassível em busca de salvação por meio da fé em Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Por quê? Nosso Deus reina. E para conhecer Cristo e Ele crucificado, você é levado diretamente de volta àquela, o Shema. Eu sou, o eu sou que salva. Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas a meditação de Cristo por meio do Evangelho torna isso possível. O Salmo 107 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Como Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para viver por nós, morrer por nós, ser amaldiçoado por nós, ser ferido por aquele fogo eterno por nós, ser abominado por nós, ser desolado por nós, ser crucificado por nós, ser ressuscitado por nós, interceder continuamente por nós para que possamos ser verdadeiramente gratos e dar graças a Deus, ao Deus simples, unificado e impassível, pelo trabalho da aliança desse Deus na Trindade, do mediador que Ele enviou para ministrar a sua alma, do Espírito que Ele enviou, para que você possa conhecê-lo mais, para dizer com confiança: o Senhor nosso Deus, o único Deus. Quando chegamos para adorar a Deus, se desejamos santificar o nome de Deus, devemos ter pensamentos elevados sobre Deus. E esses atributos não levam a mente humana ao limite máximo. São pensamentos muito elevados, de fato. Devemos contemplar Deus como Ele está em seu trono, em majestade e glória. E a simplicidade, unidade e impassibilidade de Deus nos pressionam a ter uma compreensão equilibrada de quem Deus é, adorando seus atributos, sabendo que nunca devemos enfocar um atributo, porque na verdade nós só os separamos para a nossa mente estudá-los, mas não há separação deles em Deus, que é simples. Devemos ver todas as faíscas de sua glória que Ele nos ministra por meio de Jesus Cristo apenas, onde vemos a plenitude de Deus debaixo do mediador. Isso nos mostra que onde quer que Deus esteja, Ele está lá na sua plenitude de seu ser. Ele está lá com todo o seu poder e toda a sua glória. Ele é um Deus eternamente bendito para sempre. Isso é o que Cristo Jesus nos mostra. E conhecer esse Deus é a vida eterna. Isso mostra que Deus não é volúvel. Ele não é como você e que pode mudar à medida que as coisas mudam. Ele pode ser confiável para não agir de maneira diferente em relação a você. Ele não é persuadido por suborno. Ele não escolheu nada baseado em algo externo a ele. Ele não é mudado pelos homens. Ele não pode ser levado a amor nem a ira. Não é? É como os objetos vão ser relacionados a ele. Então, ele não pode ser movido por eles de alguma forma que faça violência ao seu caráter eternamente bendito. Ele não pode ser levado por eles e movido por eles até que ele não seja eternamente feliz em si mesmo. Ele é o Deus eternamente bendito. Pois o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, tais pensamentos sobre a natureza simples, unificada e impassível de Deus devem nos levar a dar a Ele a glória, o louvor, porque Ele é eternamente bendito e pode torná-lo eternamente bendito também em Cristo. Vinde benditos de meu Pai. É assim que Ele revela seu braço salvador para nós. Ele é incompreensível, completamente glorioso, triuno, autossuficiente, um Deus verdadeiro. Esse é o seu credo, se você é um cristão. Ele é um Deus simples e unificado, sem paixões ou partes. O Senhor nosso Deus é um, é o eu sou o que sou. Isso deve nos levar rapidamente para o Senhor, para Jesus, para que possamos ver faíscas da glória dele em todos os seus atributos, não apenas em alguma coisa que simplesmente a gente acha que fosse separado um do outro, que a gente mais gosta. Pois tudo que Deus tem é Deus, e é completo, e é pleno, e não é parte. Então esses atributos de Deus mostram ao cristão como Deus é uma torre forte, um baluarte, e que nada pode prejudicar, nada pode realmente separá-lo desse amor, porque esse amor, você vê, não é algo que é uma resposta a algo externo, mas ele me transforma e me muda, porque relacionalmente, se eu estou de frente para a lua, de costa para ela, faz toda a diferença. E se Deus é um puro espírito incompreensível, e Ele é, e se Ele é simples e unificado, sem paixões ou partes, ou seja, Ele nunca é volúvel, e Ele é, então Ele deve ser considerado como imutável. E
isso deve nos levar a nos ajoelhar e adorar. E isso faz nos compreendermos perfeitamente que o mesmo fogo consumidor é o que vai estar sendo experimentado no céu e no inferno. Um com cobertura e outro sem cobertura. A diferença é a nossa relação ao fogo. O fogo mesmo nunca muda. Então que nós possamos nos ajoelhar, não é? Falar igual Jó, eu falei daquilo que não sabia, mas agora eu coloco a minha mão na minha boca. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem em teu Filho, Jesus Cristo. É sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder. Mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que
que zola sua santidade diminui.